Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um vídeo da Conscientize, no formato um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Estou até com um cafezinho aqui, para tentar trazer essa vibe de conversa, né, Paulinha? A gente ainda vai tomar um café juntas na realidade, assim, ainda vou passar por aí. Mas a ideia é que a gente traga por aqui pessoas que estudam astrologia com a gente, que estão aí nesse processo de entender o seu mapa, e a gente conversar com essas pessoas, ver como a astrologia realmente está impactando a vida delas, o que está acontecendo. Então, eu estou aqui com a Paulinha, uma das nossas primeiras alunas, que se tornou uma grande amiga também, tem um carinho muito grande por ela, e que trabalha com beleza, né, Paulinha? Sim. Com o meio estético. Então, queria que tu te apresentasse, quero te agradecer por ter aceitado. E nos conta aí como é que foi essa história da beleza para a astrologia? A astrologia está na sua vida muito antes da beleza ou não? Como que foi? Bom, em primeiro lugar, eu que quero agradecer a oportunidade. O meu som tá bom? Tá ótimo. Eu que quero agradecer essa oportunidade, até porque a astrologia realmente veio na hora certa, no momento em que eu, na minha área de beleza, muito bem, obrigada, mas faltava um algo a mais. E a astrologia veio complementar isso, partindo de que é o autoconhecimento a princípio. E aí entender também que, como no meu espaço de beleza, cada ser é um, a astrologia mostra isso o tempo todo, mas que no fundo nós temos um pouquinho de cada um. Então, Sim. só veio para agregar. Isso foi fundamental para mim. E assim, mas já era uma coisa que te interessava, assim, porque eu lembro de quando era criança já, procurando ali as revistinhas de horóscopo, não sei se foi o seu caso, mas já tinha essa coisa meio de, o meu signo e tal. Sim, sim. Porque o Na virginiano costuma verdade, ter um tanto meio cético, né? sim, para mim, desde criança. Então, eu sempre gostei de signo. Vou citar um aqui bem da minha época, João Bidu, ele era o topzinho, então aquela revistinha para mim era super referência. E aí depois eu fui entendendo que eu estava sempre associando as pessoas apenas pelo signo. Então, quando alguém me falava algo que eu achava que não tinha a ver com aquele signo, e ao mesmo tempo ela falou, eu sou de signo tal, na minha concepção, eu falava, nossa, não tem nada a ver. Mas eu não entendia nada. E a astrologia foi mostrando que não é só o signo, é o conjunto das informações. Então, eu fui me interessando pela astrologia no momento que eu percebi que não adiantava eu saber só o signo, tinha alguma coisa que estava fazendo essa pessoa não ter essas características que eu acreditava. E eu fazia meio que um joguinho. Então, eu sempre falava, você deve ser de signo tal. Então, era sempre aquele achismo. E aí eu vi que, assim, Tentava adivinhar. sim, horas eu acertava e muitas vezes não, porque às vezes a pessoa tinha toda uma característica de um determinado signo e ela não tinha nada a ver ali para ela. Não, meu signo é tal. E aí a astrologia foi entrando por esse caminho. Quando veio a pandemia, eu resolvi realmente cair de cabeça. E assim, Aham. foi o momento que eu despertei. Falei, a astrologia tem tudo a ver. E assim, uma observação que eu achei muito importante é que eu não imaginava, mas a astrologia está em tudo. Por quê? Sim. Eu me interessei a princípio pelo tarô, e quando eu comecei a ler as cartas de tarô, eu percebi que tinha os arquétipos que falavam tanto dos planetas quanto dos signos. E eu falei, Uhum. opa, peraí, eu não posso sair falando só de um signo se eu só conheço o básico dele. E eu também não posso falar de um planeta que eu não conheço a fundo. Eu falei, eu vou ter que estudar astrologia. E aí, foi amor à primeira vista, porque eu falei, agora eu estou entendendo. Então, para mim, foi fantástico. Até hoje, ainda, a cada dia é uma surpresa. A cada É dia. meio viciante, né? Porque a gente começa. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz o meu mapa, que foi a vez que
me despertou aquela coisa assim, porque a experiência de fazer um mapa é impactante, né? Eu falo, as Sim, pessoas vêm buscando respostas e às vezes elas saem mais impactadas do que elas estavam antes de fazer o exatamente. mapa. Então, claro, a gente acaba encontrando muita coisa ali, mas eu lembro que foi aquele sentimento de, nossa, agora eu entendi o porquê que eu tô agindo assim, o porquê que eu tenho essas limitações, o porquê que eu faço, né? Começou a cair a ficha, assim, de uma forma muito. Ah, É, e aí é ali que eu comecei a entrar nesse mergulho. E aí vem todo aquele transbordar de conteúdo, né? Descobre que tem ascendente, descobre que tem lua, descobre que tem planeta. meu Deus. E aí, nossa, e aí começa aquelas pesquisas infinitas, assim, né? Quando você começou a entrar nessas pesquisas infinitas, você já tinha feito mapa natal? Ou você começou a pesquisar antes e depois acabou fazendo mapa? Como é que foi? Sim. A princípio, eu sempre me interessei pelo mapa, mas assim, eu também não tinha muita noção. E uma coisa que para mim, como muitas pessoas do meu convívio hoje, é comum, é a diferença, né, de quando você faz um mapa digitalizado por um site que te dá toda uma referência meio distante, e aí você fala assim, ah, tudo bem, algumas coisas estão batendo, mas assim, o pontapé foi ter feito um mapa com você, lógico. Mas, assim, eu também já havia feito outros, e são experiências, cada um tem uma interpretação, e você começa a perceber que, assim, eu também futuramente terei o meu jeito de interpretar. Então, o olhar do astrólogo é importantíssimo, então a gente tem que confiar muito naquela pessoa que a gente escolhe. E eu, de cara, eu posso falar que eu escolhi primeiro a conscientize justamente por isso, porque eu cheguei através de uma linguagem mais simples, que começou pelo YouTube, eu fui pesquisando, então eu cheguei nesse canal a princípio buscando informações do meu mapa. Então eu olhava e eu fui bem naquela colinha, né? Casa por casa, casa por casa, e aí eu ouvia muitos astrólogos falar, não fica rotulando. E eu fazia exatamente aquilo. Então eu ia em todos os canais, fazia exatamente isso. Só que eu comecei a perceber que estava faltando. Eu falei, não, eu preciso mergulhar nessa história, porque senão eu vou ficar sempre ouvindo o que está sendo dito, mas eu não vou conseguir ter a consciência de que aquilo realmente faz sentido. Aí eu fiz o primeiro, digamos assim, o primeiro mapa não digitalizado com você. O Isso para primeiro mim foi também comigo. foi. Olha, informação inédita agora. E aí depois eu recebi outros dois também, também gostei. Tiveram observações diferentes, pontos de vista diferentes, mas assim, no final a entrega foi quase que pelo mesmo caminho. Eu falo quase porque é essa visão que a gente percebe que cada astrólogo tem, né? Cada um foca de repente na. Eu diria assim que eu também tive é, experiências que eu não acho muito interessante, que talvez é importante a gente frisar, já que estamos falando numa escola que é conscientismo, que é esse Ah, olhar, às vezes, mais negativo diante de um mapa, porque uhum. isso às vezes pode gerar uma frustração ou uma falta de segurança para a pessoa agir contra aquilo que ela está vendo ou ouvindo, porque às vezes ela vai falar assim, nossa, mas você é tão pesado assim, então eu acho que tô arruinada. Então, nos dias de hoje, a gente tem que pensar muito nesse cuidado de como entregar um mapa. Então, assim, quando eu entrei no canal e vi que você estava assim, tava passando aos pouquinhos cada ponto, então eu fui me deliciando com cada vídeo, fui entendendo, fui passo a passo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, agora, aí eu tive a sorte, né, de ganhar o mapa. Depois do mapa, falei, não, é isso mesmo. Bateu tudo muito certo. E assim, a gente também tem a nossa autocrítica, né? E se você pega um mapa e acha que o que o astrólogo passou não está ali muito dentro do que você vivencia, você acaba ficando um tanto em dúvida. Mas se Sim.
digamos que a maior parte, que acho que nunca vai ser 100%, porque são estágios, né? Mas eu acho que se pelo Sim. menos 70, 80% está ali dentro do que você está vivendo, ou que você lembra de ter experienciado, não tem como. Logo você vai. E para mim isso foi assim também um divisor de águas. Um mapa eu acho que ser feito de forma personalizada mudou tudo. E eu fiz 4 mapas meus já, com 4 diferentes astrólogos. Por causa dessas linhas, né? Aí tem a astrologia tradicional, aí tem a Kármica, tem o método das casas e tal, e aí cada um faz a sua forma. E o legal também é que isso a gente gosta bastante aqui na Conscientize, é que a pessoa vai agregando também os outros conhecimentos que ela tem. Por exemplo, você comentou do tarô, né? Você tem o conhecimento do tarô, você tem a questão do seu trabalho na área de beleza. E só para o pessoal entender assim, como é que é essa junção de astrologia e beleza aí? Explica o que Olha, que você faz um pouquinho e como que você está juntando as duas coisas. então, eu sou cabeleireira e visagista. Então, a visagista, o que que ela faz? Ela faz primeiro uma Famosa. análise. Ela primeiro vai fazer uma análise. Ela vai fazer uma análise do desejo da cliente na mudança e dentro desse desejo, o que realmente está fazendo sentido. Porque às vezes a gente fala, eu gostaria de fazer tal coisa, mas aquilo às vezes não tem a ver com você. Você está fazendo porque é a moda, porque a sua amiga fez, ou porque de repente seu marido gosta. E aí eu comecei a buscar um pouquinho da astrologia, levar para esse ambiente e comecei a conversar um pouco mais com as minhas clientes, abordando a princípio a questão do signo, de repente já fui pegando a data de nascimento, já fui dando uma olhadinha. E aí comecei a perceber que assim, o posicionamento de cada signo dava uma ênfase em uma determinada situação. Mas aí o que, que Uhum. acontece? Dá para fazer tudo isso num primeiro atendimento? Não, isso está acontecendo justamente para aquelas clientes que já têm um tempo de fidelidade e que a gente tem a mesma frequência. Então, Dá, sim. eu tenho aplicado mais com as clientes que já têm um certo tempo de convívio, de intimidade, porque isso precisa realmente de confiança. E na medida que também você já Uhum. conhece um pouco a sua cliente, você consegue abordar isso de uma forma assim mais tranquila, onde ela não fique um tanto duvidosa. Então ela fica muito à vontade. E aí quando eu falo, olha, você está num momento que essa mudança para você pode ser temporária, porque você tem essas características. Aí ela pensa, e muitas vezes dá super certo. Como também eu observo muitas características físicas, porque isso é fundamental no visagismo, Uhum. e exatamente o que ela quer transmitir. E eu acredito que ao término dos módulos, você vai avançando nessa pesquisa, porque você consegue ver quais as iniciativas que ela pode vir a ter com essa mudança, se isso pode ser positivo ou não. Então, eu estou falando de uma mudança drástica, né? A pessoa que chega morena e fala, quero sair loira daqui hoje. Eu preciso ver se não é um excesso de empolgação, se não é algo que é temporário, se amanhã ou depois ela não vai voltar e falar, bom, agora você coloca vermelho, e aí eu vou estar, né, bem fria. Então, A atriz da novela que tá com aquele sim, corte, agora ela gosta, mas de repente, isso. eu já vi muita gente assim, ó. Eu quero pintar meu cabelo de rosa. Aí enlouquece que quer pintar o cabelo de rosa, acha lindo, maravilhoso e tal. Só que daí pinta o cabelo de rosa e precisa ir trabalhar, e precisa ir fazer alguma coisa num ambiente mais formal, e a pessoa. Tem gente que realmente vai estar de boa ali, vai ir Ah, trabalhar tranquilo. Agora tem gente que vai chegar lá e. Ai, acho que eu não queria. Tá todo mundo aí é. olhando, agora eu não quero. E assim, o visagista, ele precisa assim do máximo de informação de personalidade dessa cliente Uhum. e de assim, de vivência, porque foi exatamente o exemplo que você deu. Eu preciso saber desse cotidiano também. Porque eu não posso, de repente, fazer um cabelo muito, digamos, dramático. Dramático seria um look realmente que causa impacto e que ela gosta, ela já vem exatamente para isso, mas que no social dela
ela não convive com esse tipo de pessoas. Aí, por exemplo, se eu tiver uma informação melhor do mapa dela, eu vou conseguir fazer o casamento perfeito, que aí eu vou conseguir dialogar com ela, mostrando para ela, olha, essa mudança, ela pode estar sendo muito boa agora, porque você está nesse ritmo, está passando por isso, mas futuramente isso não vai te trazer uma segurança, porque você está tentando, de repente, criar uma máscara, e seja lá como for. Então, eu estou pensando assim a longo prazo, né? Eu acredito que lá na frente, com o avanço do conhecimento, eu vou conseguir agregar muito mais, muito mais. Eu acho que vai personalizar o trabalho, né? Causa uma. E o seu trabalho já tinha muito disso, dessa proximidade, né? De conversar com a pessoa. É, já é algo, né? Explica um pouquinho como é que é a questão do corte feito pensado no rosto, né? Como é que é o procedimento mesmo? Então, primeiro você vai avaliar o perfil, né, o rosto dessa cliente. E isso, assim, é o que você olha de cara. Depois você vai entender o que ela deseja, de acordo com, muitas vezes, foto, imagens que ela traz como referência. E aí você vai adaptar, dentro do que ela deseja, ao formato de rosto dela aquela proposta. Só que antes de realizar essa proposta, tem toda uma conversa de identificação se aquele look vai complementar o total look. Total look seria o dia a dia dela, por exemplo. Ela pede um cabelo extremamente despojado. Olha, eu não gosto de escovar, eu não quero secador, eu quero um corte prático. E aí eu vejo que, de repente, o corte que ficaria mais adequado para ela, no perfil do cabelo dela, de repente ela precisaria modelar. Eu já O que que teria manda? que modelar, teria escovar ou secar, usar algum recurso de finalizador. E ela já deixou muito claro que ela é prática. Só que Entendi. aí eu vou conversar para saber qual é o ambiente que ela sustenta semanalmente, porque semanalmente é 70% do tempo dela. O final de semana fica ali uns 30%, como ela se diverte. Vou falar que é 20%, porque é uma realidade. E aí ela vai me mostrar que nesse 70, 80% do tempo dela, ela está em contato com pessoas que têm um perfil mais conservador e que o ambiente que ela trabalha pede mais formalidade. Então, Sim. logo eu vou ter que oferecer uma proposta que seja versátil, que possa atender os dois ambientes. E isso também demanda da personalidade dela aceitar, porque nem sempre a cliente quer ter digamos assim, esse trabalho, porque às vezes ela, na característica dela, às vezes ela é uma meia aquariana e não está afim de muito trabalho, que é uma coisa assim, é minha cara, é meu jeito, vocês que vão ter que me engolir. Então, hoje já consigo perceber isso, que às vezes o que está demandando um bloqueio para mudança é a personalidade dela, baseado muitas vezes no signo, mas não no signo, no mapa, que é isso que hoje eu vejo. Então, eu vejo Exato. que quando eu tenho resistência da cliente para mudança, aí eu também poderia ver. Vou dar um exemplo aqui, quando você fala assim, é penteado. Qual Tá. seria o melhor penteado para o meu perfil? E aí eu ofereço a trança. Eu não gosto de trança. Na minha infância eu usei muita trança. E aí vem uma dor, assim, incrível. Você fala assim, Puxa, toda aquela como? pesada Sim. lá. Aí você tem que criar uma outra. E de repente ela pede até uma proposta que não vai favorecer esse rosto, esse corpo. Eu falo corpo porque ela vai usar um look, né? E esse look ele pode ser valorizado ou desvalorizado, dependendo do penteado que ela faz, ou do corte, da cor. Porque pode chamar Sim, atenção para partes que ela não quer acentuar. Então, sim. isso também é interessante, porque às vezes você faz um penteado e ela fala assim, esse penteado foi. Eu fiz um penteado na minha vida que foi horroroso. Como? Quando eu terminei, minha orelha estava desse tamanho. E eu não tinha mais tempo para refazer o penteado. E eu fui para a festa daquele jeito. Eu não quero ver as fotos daquela festa. Então, virou um trauma. Nossa, Então, de imagina. repente, se a gente
Sim, se a gente usa o visagismo, a gente consegue ver de antemão o que pode vir a deixar ela desconfortável. Às vezes até o É. penteado voltado para um lado que ela acha que não é o perfil dela, isso também atrapalha. Então, o visagismo ele é essa conversa muito de tete a tete. Então, a gente cria uma intimidade, não tem como. Às vezes, por causa de um penteado, ela conta a vida toda. Foi um exemplo aí da trança. Eu lembro Então, que eu pensei, desculpa te interromper. não, Eu lembro que imagina. a primeira pessoa que me falou de visagismo foi a Martina, na época que eu estava Olha, fazendo o Se Expresse Mais. E aí, uma das coisas que eu reclamei bastante, inclusive aqui agora já está bem evidente de novo, uma das coisas que eu reclamei bastante na minha imagem, né? Era a questão da sim, testa. Tenho sim, muita testa, tenho que ficar soltando esse cabelo e colocando pra frente, porque, né? Agora eu tô com o sim, cabelo preso aqui mesmo, porque tava horrível o meu cabelo. Eu não sim. ia fazer uma live com a Uhum. Paulinha com o cabelo daquele estado. Ah, Então, então, mas então isso. prendi, né? E Não, aí mas ela isso me que você falou está disso, falando. e aí ela disse assim: Ah, olha, Flávia, tu vai procurar, e é um profissional que é muito mais caro que os outros. Mas que ela vai te dar um corte que nunca mais tu vai te preocupar em. Vai ter aquele corte específico para ti, dentro das tuas características, e não vai mais precisar te preocupar. O que, que eu vou fazer? Será que eu corto? Será que eu não corto? Será que vai dar certo? Será que não? Né? Uma coisa muito mais pessoal, assim. sim, sim. E faz diferença. É exatamente o que a gente vê na astrologia. A diferença de você fazer um mapa digitalizado que fala no geral, ou até mesmo uma previsão para o signo, do que uma previsão personalizada. Então, é assim que eu explico hoje para minha cliente, quando eu estou tentando passar uma proposta e às vezes ela fica um pouquinho resistente. Porque realmente a cliente ela mostra a foto da menina da novela das 8 que está no auge. Ela mostra. E aquilo para ela é referência. Mas eu tenho que levar em consideração qual é o ponto alto e o ponto que pode ser desafiador para ela com aquele look, que é isso que acaba acontecendo. De repente, hoje você já tem essa consciência de falar assim, eu tenho a testa com mais evidência, é algo que eu não quero. Então, essa sua preocupação já te coloca em situação de insegurança. Isso é ruim. Por quê? Porque você Sim. fala, E por agora que, que o todo mundo cabelo. vai dar também certo, né? Talvez É, até que não tenha. se você não tivesse falado, seria um segredo, mas a partir do desconforto é visível. Então, quando a cliente está com um cabelo que ela não está confortável, todo mundo percebe. Porque você observa no gestual, Sim. a pessoa fica o tempo todo se mexendo, se Depende. arrumando. Uhum. Sim, e eu falo muito isso porque eu também tenho os meus gatilhos, e isso também é o que acontece na astrologia. Todo mundo tem seus pontinhos altos e baixos. E aí, quando eu levo isso no visagismo, eu falo exatamente isso para minha cliente: olha, enquanto que para você, digamos, a testa pode ser algo que você não quer evidenciar, você tem os olhos lindos, você tem, de repente, uma boca bem delineada, então você tem que chamar atenção para essa região, e é aí que a conversa, de repente, fica confortável. Então, é tirar atenção daquilo que não favorece ou que traz incômodo, porque a questão do incômodo, às vezes a gente não está percebendo, mas é a pessoa que fala, eu não gosto da ponta do meu nariz. E aí eu vou lá e faço um penteado, uma franja que termina aqui na pontinha do nariz. Aí ela vai ficar enlouquecida, porque eu vou enfatizar aquilo que ela não está confortável. E isso serve Sim. para cor, para corte. Então, assim, essa conversa no salão já busca uma intimidade. E é assim que eu estou Sim. tentando trazer essa informação da astrologia, de que a gente tem uma personalidade, só que essa personalidade ela é múltipla, porque a gente gosta de um pouquinho de cada coisa, numa medida e proporção diferente, que é o que acontece. Muitas pessoas gostam do cabelo da atriz da novela das 8, só que muitas têm
ciência de que, para mim não ficaria legal. Mas tem aquela pessoa que fala, não, para mim vai ficar maravilhoso. Mas não é porque ela acredita nisso, é porque às vezes ela fantasia isso, às vezes ela percebeu que o companheiro está olhando a atriz, aí ela, né, na inconsciência dela, ela fala, opa, Brilho. peraí. Sim, quer suprir, quer chamar atenção. Tá todo mundo falando dela, então agora sou eu. E aí eu vou levando isso muito para essa leitura também da astrologia. Então, o signo para mim, antes de conhecer um pouquinho a astrologia, era a minha forma de achar referência. Essa daí é geminiana. Essa daí é uma Uhum. leonina. Agora não, agora eu entendo que ela não é o signo, ela é um conjunto e com ênfase em alguns pontos. E às vezes a gente até se surpreende, né, Flávia? Porque aquela que chega toda cheia, quero brilho, bota o que você tiver aí. Às vezes ela nem tem nada de leão assim tão evidente, mas ela está vivendo ali um momento, né? Então, eu Sim. acho que assim, é fantástico misturar essas duas áreas, né? Vai ser perfeito. E aproveitando que a gente falou de Leão, você tem o Saturno em Leão, né? Pois Então, é, aqui já olha a quebrando, cobrança. quebrando essa astrologia mais. Porque o Saturno é terrível, porque o Sim, Saturno é horrível. Em Leão, acabou a perspectiva de qualquer coisa relacionada aos sim, palcos, tudo isso. sim, Na realidade, é justamente o. Eu sempre falo da força do Saturno, né? Daquela capacidade que a gente tem de ser sim. muito bom nos assuntos do Saturno. E, e assim, ele incomoda, né? Vamos ser sinceros, ele dá uma incomodadinha. Tá. Mas como é que foi isso de ir para a área da beleza, tendo esse Saturno em Leão? Porque foi uma coisa que sempre te interessou? Você sempre foi aquela menininha que olhava lá, eu quero fazer os cabelos das minhas amiguinhas e tal? Ou isso veio bem depois, como um processo de descoberta? Eu gosto muito, Flávia, de contar o que é real e o que aconteceu, porque isso tem muito a ver, assim, acho que se hoje eu fosse falar da minha missão de vida na área de beleza, está totalmente entregue. Por quê? O que aconteceu? Eu sempre gostei de mexer no cabelo das minhas amigas, das minhas primas, das minhas tias que tinham cabelos longos. E eu gostava de ficar horas ali passando a mão, penteando, penteando. E aí, em um determinado momento, eu entendi que. Por que eu gostava de mexer no cabelo delas? Porque o meu cabelo tinha formato diferente e que não me permitia essa brincadeira de passar a escova e não travar, de passar o pente e não travar. Então, eu entendi que era uma dor. Então, essa dor me fez ter um olhar para esse campo da beleza. E aí, tentar entender o que era belo nesse sentido. Aí eu comecei. Bom, se o meu cabelo não tem as mesmas facilidades do que aquele cabelo que eu gosto de mexer, eu preciso de alguém que cuide do meu cabelo. Então, logo, eu fui crescendo, amadurecendo, e eu quero ser cabeleireira. Eu quero ser cabeleireira. Mas, assim, o destino foi me jogando para outras áreas. Então, eu trabalhei em várias áreas de, assim, que nada tem a ver com beleza, mas eram áreas. Eu trabalhei no financeiro, totalmente diferente, indústria farmacêutica, eu trabalhei em várias áreas. Só que, assim, eu ficava com aquela coisinha tipo, opa, não é esse o seu caminho. E eu não vi a hora de fazer o curso e fui fazer esse curso. Então, em 99, eu finalizei o meu curso, só que eu já fazia quase tudo sem curso. E, para mim, o certificado era o que ia me permitir falar, eu sou uma cabeleireira. Uhum. Então, o certificado, eu entendia muito, hoje eu entendo que era o meu Saturno falando, você, você acha que você é boa nisso? Porque como que você vai fazer algo para um coletivo sem que você tenha certeza que você é boa nisso? Então, você precisa ser reconhecida. E aí eu falava, eu tenho que ter. E um detalhe, eu tinha uma amiga que ela era muito minha amiga, olha que terrível, era muito minha amiga. E ela falava assim, ai,
corta aqui meu cabelo, cabeleireira sem curso. E aquilo também pegava. Sério? Sim, ela Ah, falava isso. Então, para mim, era o senhor Saturno em cima das minhas costas. Como imagina! assim, cabeleireira e não tem curso? Aí eu falava, não, eu tenho que resolver isso. Então, eu só conseguiria me intitular cabeleireira a partir do momento que eu tivesse o certificado na mão. E foi o que eu fiz. Fui lá, fiz o curso, me dediquei muito, só que eu não conseguia largar o osso, porque as empresas das quais eu trabalhei, eu sempre tive muita segurança financeira. E isso era uma coisa que eu pensava, ai, será que estou muito boa para confiar, largar minha profissão e seguir para a área de beleza? Só que tinha algo que falava muito forte. Não, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Aí começou a acontecer. Hoje eu entendo o meu mapa por isso, porque assim, o meu corpo começou a responder. Então eu comecei a ter tendinite, e era uma tendinite que é conhecida como o síndrome de túnel de carpo, então era uma inflamação no tendão dos punhos. Não. E eu tive Ah, que ficar afastada. E aí, quando eu fiquei afastada, eu fiquei por volta de quase 2 anos. Nesse período, eu teria que fazer uma cirurgia no punho. E quando eu chegava no INSS, falava assim, eu não vou fazer cirurgia. Eles, você não pode ter alta. E não dava alta, não dava alta. E eu ia na empresa, não dava alta. Aí eu simplesmente falei, agora eu não quero mais ficar nessa empresa. Eu vou trabalhar como cabeleireira. Agora pensa, como que eu conseguiria trabalhar como cabeleireira se eu não fiz a cirurgia e se eu tinha uma inflamação nos punhos? Seria justamente. assim, Tem impossível, tudo seria ali. impossível. Só que assim, hoje, Flávia, eu entendo que isso fazia parte de um propósito, porque quando você trabalha em algo que não tem conexão com o que você veio para fazer, você adoece. E Sim. eu hoje entendo isso porque meu virgem é na casa 12. Então, se a minha mente não está conversando com aquilo que eu acredito, o meu corpo vai adoecer, porque eu tenho peixes na casa de saúde. Então, assim, o meu corpo adoeceu e fez com que eu tivesse que dar essa reviravolta. Assim, eu preciso ainda buscar todas essas datas para ver exatamente o que aconteceu em cada período. Mas, assim, hoje para mim fica tudo muito claro, né? Porque depois que você vai entendendo como eu cheguei até aqui e como eu saí dali. Bom, para assim, para resumir essa história, entrei na área de beleza no sentido de alcançar uma proposta onde eu pudesse entregar um atendimento especializado, e a princípio eram os cabelos afros, né? Seriam os Uhum. cabelos crespos e naturais. Isso foi assim, foi moldando-se com o passar do tempo, por quê? Porque dali eu resolvi fazer uma faculdade, e essa faculdade ainda na área da beleza, porque tinha algo que ainda falava, você não está muito boa, você precisa se Escuta especializar. tudo, né? Sempre mais, Sempre, mais. sempre. Aí eu falei, bom, eu vou fazer um curso de um avanço, algo que eu possa entender melhor o cabelo, né? Então, eu fui fazer o visagismo. E nesse curso eu comecei a entender um pouco mais da tricologia, que é um estudo mais específico do cabelo. Isso fez com que eu também tivesse um leque maior para entender que eu poderia lidar com qualquer tipo de cabelo, com a mesma especialização. Então, assim, me deu, digamos, know-how para sentir confortável, mas ainda Uhum. assim tinha uma cobrança ali. Aí eu falei assim: quer saber? Eu preciso ensinar as pessoas. Eu falei, eu preciso ensinar as pessoas para multiplicar a turma que vai atender meu cabelo, porque eu ainda sentia, Flávia, mesmo na universidade, muita carência das pessoas que quisessem cuidar do meu tipo de cabelo. Como? Isso em que ano? Isso foi meados, vamos lá, que agora eu tenho que voltar aqui à minha mente. Isso praticamente há uns 15 anos atrás, eu acho que. Não, acho que perto de 2012, por aí, Flávia, por aí. 2012, eu acredito.
A gente ainda tem essa dificuldade, né? Imagina há 15 anos atrás. Sim, exatamente. E assim, nesse período, eu falei, bom, é esse o caminho. Eu vou ser visagista, especialista em cabelos naturais, cabelos crespos, o cabelo afro em geral. Mas aí, quando eu pensei, não, eu tenho que multiplicar esse conhecimento, aí eu não queria restringir. Então eu falei, não, isso tem que ser geral. Então, bora que vamos dar aula. Só que aí o que eu comecei a fazer, passou um tempo, eu fiquei atuando como cabeleireira apenas, terminei a faculdade e logo já recebi uma proposta para iniciar cursos de formação. Então, eu já começaria a fazer formação de novos profissionais. E isso foi o que deu boom mesmo, porque aí eu percebi que realmente era uma insegurança por parte dos profissionais em lidar com um determinado tipo de cabelo. O visagismo ainda é muito difícil de ser assimilado, porque muitos profissionais, assim como na área de astrologia, às vezes só quer um básico. E esse é um conhecimento mais estruturado, esse é um conhecimento que pede um avanço, uma atualização. E a gente percebe que nem sempre os alunos estão dispostos a esse caminho todo. Então, eu comecei a perceber que assim, eu poderia avançar, e aí fui avançar, fui fazer uma pós em docência, porque eu falei, preciso melhorar a minha forma de ensinar e também de entregar, né, esse conhecimento. E E fui aí fazer mexeu com o Saturno de novo, né? Porque a imagem era o que está aparecendo. exatamente. Volta pro Saturno. Percebe como ele vai emaranhando a gente. E ele também me colocou em xeque em vários momentos, né? Porque quando você vai, à medida que você vai subindo um pouquinho e de repente você não vai alcançando aquele status financeiro, você começa a pensar, peraí, será que eu tô bem mesmo? Só que assim, hoje, Flávio, eu entendo que assim, essa cobrança é minha, é do meu ego, entende que é o leão ali naquela casa com Saturno. Então, não adianta, não. Eu posso continuar estudando, fazendo diversos cursos, mas eu sempre vou ter essa autocobrança. E essa autocobrança está ligado a aquilo que vem de dentro da gente, essa necessidade de ser reconhecido e que tem outras questões lá no mapa, né? Que a gente sempre depois vai digerindo aos Sim. pouquinhos, né? Porque aos pouquinhos. Então, se comigo está sendo assim, imagina assim com um aluno ou com uma cliente, quando você de repente faz uma proposta que para ela seria impossível, você pegar uma cliente de cabelo longo e falar assim, olha, o corte que vai te favorecer para esse momento é um Chanel de bico. Ela vai falar, oi? Então, assim, você tem que ter uma persuasão e, assim, um poder, literalmente, de convencimento muito grande. Mas isso não é baseado apenas em palavras. Você tem que ter uma explicação técnica e ainda psicológica. Por quê? Porque aí é o que eu falei, Flávio, você vai precisar entender onde ela quer chegar com essa proposta de mudança. E aí, quando eu estou falando de uma pessoa que tinha um cabelo longo por muito tempo, muitas vezes a imagem, né, eu vou passar aqui uma explicação rápida, o cabelo longo, muitas vezes, ele indica que essa pessoa, ela tem uma certa dependência emocional em cima desse Olha, cabelo. E que essa dependência, ela também transfere para o outro. Então, quando ela resolve cortar o cabelo, ela está querendo cortar esse laço. Isso acontece muito quando a mulher ou é, quando ocorre uma transformação na vida da mulher, eu estou falando da mulher no sentido de que ela é a maioria que mantém os cabelos longos, mas até o homem, quando ele é cabeludo a vida inteira, e ele fala, eu vou cortar o cabelo, é porque ele está passando uma grande transformação na vida dele, ou dela. Então, assim, uma separação, uma mudança de cargo, uma conquista muito bacana, e aí cortar o cabelo faz esse corte no processo anterior. É uma finalização de ciclo. Então, para você explicar isso para uma cliente de forma que ela
compreenda, você também precisa entender o que está acontecendo com ela ou com ele. Isso é, assim, é inegociável. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso no resultado final. Então, eu acho que assim, chegar na beleza com essa missão, com esse propósito, fez todo sentido, entendeu? Isso Isso, eu eu acho que assim, isso não é só monetário, né? Que as pessoas sim, acham que eu preciso lotar a agenda, eu preciso fazer. Já me falaram muito para otimizar mapas. Não quero otimizar mapas, porque aí eu vou estar sim, entregando uma análise que a pessoa pesquisa no Google e acha, entende? sim, sim. Então É não é o sobre propósito. isso. É, E é assim, é bem compatível essa troca, porque aí você está falando de algo que me pegou de jeito. Por quê? Eu deixo muito claro que eu escolhi a Conscientize porque eu tive esse acolhimento muito próximo. E assim, no curso isso acontece também, então a gente consegue falar, a gente consegue ser ouvida. Um mapa otimizado é o mesmo que a minha amiguinha que tem um mapa muito parecido vai ter. E isso uhum, acontece, você vê ali nos sites, né, que dão aquela prévia do que é o seu mapa, a mesma coisa que acontece com uma, aquela outra taurina também recebe a mesma informação em pontos parecidos. Então, assim, se você pegar, às vezes, as mesmas frases usadas para um, tá para outro, então, assim, o personalizar aproxima, né? Enquanto sim. que o geral deixa todo mundo na mesma frequência, né? Como se todo mundo passasse pelos mesmos dramas. E a gente sabe que não é assim. Então, eu acredito Sim. no personalizado. Eu acho que isso é o caso do salão. Eu posso fazer no mesmo dia, se a atriz da novela das oito tiver um Chanel, eu consigo fazer 5 Chanel no mesmo dia. Mas por quê? Porque eu estou reproduzindo uma referência atual, que amanhã não é mais referência. Amanhã elas voltam pedindo o cabelo da outra atriz. E se eu continuar fazendo essa repetição, eu vou ser sempre uma profissional que copia, que Sim. não consigo ser original, criar algo personalizado e falar, olha, isso vai te favorecer, é isso que você vai chegar com tudo que você está precisando e demonstrar. Agora, se eu ficar reproduzindo sempre é o mesmo, porque quem fez esse corte nessa atriz já está ganhando dele, porque está todo mundo muito feliz, né, com o resultado. Aí agora é hora de eu fazer o meu. Então eu falo, olha, esse corte ele é muito bonito, mas vamos personalizar o seu. Vamos fazer o seu com uma pontinha reta, ao invés de fazer de bico. E isso faz toda a diferença. Então, assim, mostra a atenção que a gente tem com a cliente, né? Mesma coisa no mapa. É incontestável isso. E muitas vezes, acredito que aí com você deve acontecer o mesmo. Esses dias, uma menina me chamou no WhatsApp, me falando que ela já tinha feito 3 cursos de astrologia e ainda não estava entendendo as questões do mapa dela. E aí, às vezes, a pessoa vai, assim, não querendo aqui estar nada, né? Mas vai buscando e vai fazendo coisa e só acumulando, às vezes porque aquele curso parece um pouco mais rápido, porque o outro parece um pouco mais barato, um pouco mais isso, mais aquilo, Sim, e a pessoa vai entrando, só que ela entra num ciclo, né? Eu acho que deve vir muito isso para você, assim, eu passei por 15 cabeleireiros já cortei meu cabelo, já cortei, já deixei crescer, já pintei, sim. e nunca consigo parar com esse corte. Sim, essa eu vou levar agora da beleza exatamente para astrologia. Quando eu iniciei o interesse pelo curso de astrologia, eu fiz esse caminho. Primeira coisa, eu saí comprando tudo quanto era livro, então eu pesquisava o que todos os astrólogos diziam que era bom. Então, desde astrologia clássica até moderna. Aí comprei vários livros. Aí eu sempre gostei de estudar muito, assim, de forma online, e eu tenho essa coisa de ser autodidata, mas não completamente. Eu preciso de alguém que me Sim. estruture o que eu preciso, por onde começar. E aí eu falei, não, estamos na pandemia, eu vou dar conta. E aí eu comecei. E pega um pouquinho antes da pandemia eu já tinha dado início. Só que aí eu estava com aquele monte de livro e falava, cara, por onde eu começo?
E aí eu não tinha por onde começar. Aí eu comecei a assistir vários vídeos. E aí eu comecei, lógico, a referência, Mor, Débora Mexica, eu comecei a ouvir todos os vídeos. Eu E falo que meu aí, sonho é uma live com ela. Ainda vou mas realizar. aí, Se quando inscreve no canal pra vai gente. chegar a tua hora, vai chegar a tua hora, sem certeza. Mas, assim, é uma pessoa que eu considero, assim, muito humilde na entrega, Sim, porque, assim, tem o conteúdo que ela faz é um conteúdo muito rico. E, ao mesmo sim, tempo, conta com a nossa força de vontade. Então, se você realmente quiser ser uma astróloga, um astrólogo, você vai precisar se dedicar. Essa questão de você interpretar o seu mapa, eu acho que assim é valioso. É você entregar para o seu cliente a possibilidade dele saber o que é bom para ele. Aí eu volto lá para a área da beleza. sim, É muito bom eu chegar e falar assim: olha, você me faz uma franja assim, porque se você fizer a franja assim, para mim não vai ficar bem. Eu tenho a testa curta, vai tampar toda a referência que eu tenho e que eu posso evidenciar. Então, assim, quando você já sabe o que você tem que pedir para um profissional, você fica muito mais tranquila. Porque aí você vai entender, ou ele sabe ou ele não sabe. E na astrologia é isso, não adianta sim. você pegar todo o conhecimento e não saber organizar o estudo, que foi o que aconteceu comigo antes de chegar na conscientista. Eu não tinha um caminho. Eu fui ouvindo os vídeos e ela realmente fala: olha, você precisa começar por aqui, tem até a ordem. Mas chega em alguns momentos que o caminho já se perde. E aí você precisa de um mentor. E não adianta, esse mentor é o seu mestre, você tem que escolher e seguir. Porque depois você vai conseguir ser autônomo, mas ninguém chega muito longe sozinho. Isso é a mais pura verdade. Exatamente. A gente precisa de ajuda. Então, assim, depois que eu comecei a estudar de forma organizada, as coisas fluíram. Antes era um. Você vê que eu fiz até uma observação esses dias na aula que eu tava pesquisando e eu falei assim, nossa, deve ter um livro que facilite essa questão. E Ah, aí você me sim. falou, é o livro tal. Eu falei, meu Deus, eu tenho esse livro, eu já li. Mas assim, achei que estava tão vago. E olha lá, não, era um livro de potencial, mas assim, às vezes a nossa falta de compreensão do que precisa para aquele momento faz a gente achar que, esse livro não é muito bom. Agora, em relação a curso, sim. Eu comprei cursos que me prometiam assim, a astrologia em 6 meses. Fiquei super Ó, aquela questão das confortável. palavras-chave, assim, de que a gente ter palavras-chave para a Lua em Virgem, a Isso. Lua em Leão, e aí Uhum. você pega aquelas palavras-chave ali, e aí num mapa que funciona, no outro, quando vai aplicar, Não. cadê isso daqui? Não é, né? E aí faltou entender o que que é o leão mesmo, o que que é o arquétipo do leão, né? Que eu Exato. não vou conseguir resumir em 6 palavras-chave, em 3 parágrafos, né? E fazendo esse link, Flávia, de astrologia e beleza, eu acho que está muito próximo, porque a área da beleza, você aprende o básico e você vai atualizar todo ano. Astrologia eu vejo da Uhum. mesma forma. Você vai aprender o básico, mas a cada mapa você vai criar uma nova estrutura de aprendizado. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. A própria astrologia se atualiza, prova disso que viemos da clássica e estamos aí na moderna e já tem muito mais, né? Hoje eu ainda estava ouvindo a astrologia psico astrologia, Lógica? alguma coisa desse tipo, né? Sim, também, porque vai de novo de encontro com o meu curso, com a minha estrutura de atendimento. Então, assim, se você já conhece o psicológico da pessoa, porque eu tive esse estudo, mas aí que tá. Quando você aplica ele numa determinada área, isso não significa que vai ser igual para todos, mas se você já conhece o conceito, digamos, os arquétipos, você consegue trazer isso e avançar ainda mais aí já levando para essa astrologia. Agora, se a gente fica assim, eu já sei tudo, os livros já me entregaram o que eu preciso, a gente não evolui. Não evolui porque, assim,
Eu tenho livros maravilhosos, Liz Green, que eu acho que assim, super referência, porque não tem quem falar mal Sim. dela. Então, assim, eu ainda não tenho know-how para falar que ela é tão boa assim. Mas assim, eu fui comprando que eu acreditei que tinha, que, que era autoridade, mas de nada adianta estar lá enquanto eu não. Hoje a gente está usando, né, as duplicadas. Eu falei, nossa, que vergonha, já tinha quanto tempo aqui, poderia já ter avançado, mas não tinha uma estrutura. Então, uma hora eu ia lá, dava uma pescoçada, falava que tem alguma coisa aqui que é interessante. Mas hoje não, hoje eu já estou tendo uma curiosidade diferente, eu já estou indo com aquele caminho, que é o que uma escola, eu acho Uhum. que, ou uma orientação que seja, né, é essencial, não adianta. Eu falo que, assim, se assemelha muito com alunos que eu tive que aprenderam pelo notório saber. Isso porque a profissão de beleza, ela também, antigamente não tinha tantas escolas. Era o pai passando para o filho, a mãe passando para a filha, e assim surgiam os cabeleireiros. Então, o aprendizado era através do notório saber. E foram excelentes, né? Eu falo, são porque muitos ainda vivenciam essa condição de ter apenas o curso passado de pais, de avós e assim em uma sequência. Agora, quando você pega um aluno que já vem com esse aprendizado, ele tem muito mais resistência para aprender técnica. Mas quando ele entende a técnica, ele fala, cara, esse é o caminho mais rápido. Eu demorei para chegar aqui, mas eu fazia. Eu não sei como eu fazia esse, digamos, esse Chanel, mas eu fazia. E aí, quando você ensina uma técnica, ele fala, nossa, é bem mais fácil. Eu apanhei muito esses anos todos. E é verdade, a astrologia está sendo assim para mim. Eu acho que ia demorar muito. É, eu percebo isso assim, logo no início das turmas, sempre tem aquela coisa, porque como a astrologia é muito ampla, o pessoal quer pegar tudo, né? Então, assim, a gente está lá na qualidade, nos elementos, e o pessoal já está, mas e a Lilith? E o Quiron? Assim mesmo. E o aspecto, a quadratura com Urano em trânsito por touro? E aí eu fico assim, calma, respira. Isso. É assim Então, mesmo. porque a gente se. Eu digo que a astrologia é um negócio que enche os olhos, né? Que a gente se encanta, a gente quer saber tudo que está acontecendo. Então, a gente fica ali naquela paixão ali, né? Mas aí vai, né? Essa coisa do ensinar é justamente conseguir fazer a pessoa voltar ali para aquele eixo que ela não se perca, porque senão ela Sim. fica nesse mar de informações, né? E é exatamente isso que você falou. Por enquanto que você está aqui na primeira casinha, você já está falando, cara, mas a cada 12 tem muita informação. Não, peraí, volta para a primeira, entende essa primeira, porque faz toda a diferença. Então, hoje eu vejo que também, assim, conforme foi passando o tempo no curso, aquilo que lá atrás a gente achava assim, já poderia passar essa informação, ou porque a gente especulou, né? A gente foi lá, deu uma pescoçada em outro livro, em outra informação, e aí a gente pensa, mas e se colocasse essa informação agora? Não, como tudo foi no seu tempo, hoje as informações elas vão adentrando assim meio que naturalmente. Então a gente já consegue unir uma informação com a outra, pensando, então não é por osmose, não tá, as coisas não estão indo por osmose, olha, é isso. Não, a gente está conseguindo raciocinar cada ponto, e assim, demanda tempo mesmo, demanda aplicabilidade, a gente vai ter que se dedicar, porque também eu associo também um pouco a um curso de línguas, porque se você É não mais ou estudar. menos. Vai formando a estrutura ali da palavra com a gramática, vai encaixando. E eu posso falar, viu? Eu sou dessas que chegou no intermediário, eu paro, então tô sempre assim, me observando. Mas eu até agora eu não senti assim insegurança para falar assim, eu acho que eu não vou dar conta, não. Mas eu acho que também tem um propósito diferente, porque, por exemplo, línguas é uma coisa que eu sempre quis, muito quis, mas eu penso, sou cabeleireira.
vai fazer tanta diferença. Vai fazer muita, porque eu posso atender estrangeiro, eu posso ir para fora, ter Não. outras oportunidades, mas assim, já o curso de astrologia eu já vejo por outro caminho, tá começando por mim, então tá trazendo o meu autoconhecimento, então isso também não tem preço, mesmo que eu não aplique em outras pessoas, estar se conhecendo e ter o controle daquilo que você pode remediar, não é controlar, é remediar, é muito bom. Eu acho que assim, esse é um ganho, eu acho que sem preço, né? É aquilo que a gente fala assim que vale muito porque você está se conhecendo, você começa a colocar suas próprias questões. Não adianta querer ajudar o outro se você ainda não está resolvida. Então, esse é um caminho assim que a astrologia ela fala que é sem volta. Você entrou, você vai ter que ir até o final. E depois, se você quiser ajudar as outras pessoas também a se compreenderem, você ainda vai continuar curando as suas feridas, porque também a natureza não dá salto, né? A astrologia também não. Exatamente. Eu lembro que a gente estava comentando, acho que na última live, né? Que você comentou. Acho que eu estou um pouco em crise aqui com esse. Era alguma coisa da casa 8. Isso, mas estou mesmo, ainda estou. Mas assim, olha que interessante. Se eu não tivesse aberto o meu olhar para a astrologia, eu ia ficar na minha zona de conforto mais uma vez. E aí eu volto naquela questão, né, que o corpo fala, né, Flávia? A casa 6 ela é uma casa muito importante, mas não é só ela tem ligação com outras questões. Então, assim, aquilo que não está bom na casa 4 vai refletir na 6, aquilo que não está bom na casa 12 vai refletir na 6, na 10. Então, assim, a nossa carreira, o nosso dia a dia está ligado ao que a gente viveu na nossa infância, a forma que a gente se comunicou. Então, é tudo um emaranhado só e aí, se É. você achar que, não, tá tudo bem. Então, se você não entender que o seu mapa tem que ser, digamos assim, compreendido aos poucos e que você também precisa ter esse seu tempo, que as coisas não vão mudar do dia para a noite. Não é porque eu entendi que eu tenho um desafio numa casa X, que ali, pronto, eu tô arruinada. O Saturno me pegou assim, quando eu lia sobre Saturno, eu falei, meu Deus, não vou ter jeito, vou ficar travada, eu não vou conseguir. E uma coisa que eu achava estranha é que, assim, eu já dava aula, eu me sentia muito Uhum. segura dando aula. Mas, quando eu comecei a ler sobre Saturno e também recebi lá algumas orientações, digamos, não muito positivas, eu falei, nossa, estou fazendo tudo errado. Acho que isso não é para mim, porque eu não sou muito boa nisso. E, assim, ao contrário, eu só recebia elogios do meu trabalho. Então, assim, isso pode ser muito punitivo e criar um viés de mão dupla, porque enquanto você está caminhando para frente, você pode estar se auto-sabotando também, se você não receber uma orientação bacana. Ou se você não se conhecer. Então, acho que, assim, melhor do que você pensar, eu quero ser uma astróloga, é melhor você pensar assim, eu quero aprender a controlar as minhas manifestações, né? Seja elas positivas ou negativas, porque se você tiver esse controle, você vai conseguir ajudar as pessoas. Agora, se você está muito desestruturada, e isso acontecia muito, que eu tinha alunos que chegavam e falavam assim, ai, Pro, eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer esse corte, e papapá, papapá. Eu falei, não, você consegue. Você só não pode desistir, você consegue. Se o cara quiser ser um jogador de futebol, ele pode não jogar na seleção, mas ele vai jogar. Só que ele precisa treinar, e ele vai ter que treinar muito. Então, assim, essa era a minha motivação. Eu falei, como assim eu dou essa motivação? Eu não posso fazer o contrário. E aí, quando você tem um Sim. Saturno ali do ladinho dos seus prazeres, daquilo que você gosta de fazer, você fala assim, opa, que tem Vênus e Saturno um do lado do outro, enquanto um fala, vai que você consegue, aproveita, o outro tá lá. Olha, pensa bem, não é hora. Você tá bem para fazer isso? E hoje eu tô assim, percebendo que eu posso mudar essa chave. Mas também depende de mim. Se eu quiser ficar, meu Saturno é assim mesmo, então eu não vou fazer nada. Aí tudo bem. Mas se eu quiser mudar essa história, eu vou contra. Então, melhor se conhecer com a astrologia do que deixar o conhecimento na mão
das pessoas, né? Porque aí, imagina, se você não tiver noção do que é legal para você, aí eu volto para beleza. As pessoas vão te fazer de palhaça, vai te fazer uma franjinha pin-up, enquanto que você não tem esse perfil. Você vai falar, não, não era isso que eu queria. Essa Ai, aqueles franja. vídeos que viralizaram do pessoal cortando cabelo em casa na Sim, pandemia, né? Trazendo para frente. sim. E aí, fora, Flávia, não é nem só a técnica, né, errada. É às vezes o biotipo, o perfil, o rosto, que às vezes não condiz com aquele corte, né? Então, no final, você vê aquela estranheza toda, às vezes é porque a pessoa nem tinha o perfil para aquele corte, né? Então, eu acho que isso também vai na questão da astrologia. Se você não fizer uma boa interpretação, digamos, não só cuidadosa, mais atenciosa, que quando não é personalizada, eu imagino que é aquela coisa geralzão. Olha, quem é mais ou menos o que a gente aprende nos vídeos, né? Quem tem Saturno na casa X é isso. Só que hoje a gente também está tendo um perfil de astrólogos um pouquinho mais consciente, que fala um Sim. pouco mais dessa questão da gente não generalizar, da gente ter a possibilidade de olhar o mapa todo, mas ainda a gente se entrega, né? Quantos alunos não devem chegar aí no curso falando exatamente isso, né? Ah, eu fiz o meu mapa e assim no digital, ou eu pesquisei no vídeo tal e dizia isso. Então, assim, é melhor a gente aprender, se quiser, naturalmente, porque não é um estudo tão rápido. Se tiver com pressa, não vê. É mais ou menos assim. Se tiver com pressa, fique em casa. Mas, assim, se quiser aprender, nossa, é gratificante. Eu acho que é um resultado, assim, fantástico. Eu estou maravilhada. Ó. É, não, eu vejo muito isso. Esses dias teve uma menina que falou assim: ai, nossa, porque ela conversando com outra que tem Capricórnio forte, né? E daí ela dizendo assim: ah, porque eu tenho muito signo mutável, ai, eu precisava ter um Capricórnio aí para me dar uma estabilidade, como eu queria ter um mapa igual o seu. E aí a outra capricorniana falou: minha filha, não sabe o que eu passo com esse Capricórnio no inferno aqui. A grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é mais verde. Às vezes a gente olha assim, ah, eu sou toda capricorniana, então como eu queria ser aquela coisa geminiana, solta. Mas vai ver, a pessoa de gêmeos, ela tá tendo desafios também, né? Não Sim, existe sim. um signo que nasceu com aquilo e tudo flui, assim, tudo é lindo, maravilhoso. E O é assim, Júpiter, agora você tocou nesse assunto que eu até gosto, né, de fazer algumas observações, de, assim, como a gente rotula, né, Flávia? Quando você não conhece, você rotula muito. Então, assim, você deu o exemplo agora de Capricórnio, e eu sempre, ai, Capricórnio, ai, lá vem o Senhor Saturno. Eu já fazia essa analogia, mas assim, quando você olha a luz desse signo, é maravilhosa, porque é um cara que tem meta, um cara, uma pessoa que tem meta, que tem um propósito, e que não é só subir a montanha para ganhar dinheiro, é subir a montanha por um propósito maior. Então, porque muitas vezes, quando eles também não estão conectados com aquilo que eles estão recebendo, ou seja, estou ganhando muito bem, mas não tem relação com os meus propósitos, eles se desanimam, eles param no meio e falam assim: eu vou subir a outra montanha. Então, isso é muito importante. A gente vê que assim, a gente pode recomeçar, dar um gás, né? Porque às vezes a gente está indo por um caminho que a gente achou que estava certo e de repente vê, não está certo. E aí, o que, que você faz? Ah, sou um fracassado. Não. Aí já pega o espírito do capricorniano e fala assim: não, bora que seja positiva, sobe que vai dar tudo certo, você vai chegar lá, coloca a meta, estrutura, vê o caminho, usa o mapa, mas a gente quer sair desembestado, né? Ah, vou mudar de profissão, vou fazer uma transição sem nem conhecer a área que eu estou indo. Não, então, o que, que a gente tem que fazer? Aí eu falo, quando eu entrei nessa crise, eu comecei a pensar assim, peraí, o que, que eu preciso para poder entender onde eu estou e aonde eu quero chegar? Primeiro, onde eu estou, para mim, é uma zona muito confortável em vários sentidos. É uma área que me realiza, é uma área que fala sobre mim. Talvez eu ainda tenha algumas questões que eu preciso resolver antes de sair,
Então, eu não vejo assim, ai, tô saindo da área da beleza. Não, ai, você é astróloga. Também não vejo assim. Mas eu vejo que esse propósito de ajudar, ele é muito latente em mim. E o ambiente de beleza é um lugar que você ajuda na autoestima, quando você transforma uma pessoa através da imagem, essa pessoa ela sai muito satisfeita, não só com o que foi feito, mas se você conseguir fazer uma mudança interna também. Então, uma palavra que você coloca com sabedoria, lógico, né? Não é qualquer coisa, mas que você tenha sabedoria para poder orientar, isso faz muita diferença. Esse é o diferencial que a gente às vezes procura e não encontra. Então, eu acho que assim, se hoje nós estamos indo para uma era que precisa se reinventar, por que não você integrar duas áreas que podem se conversar? E que se amanhã Sim, ou depois não conseguir, por, eu falo que isso é mais também pelo senhor Saturno, tempo, porque precisa de dedicação, tanto uma área quanto a outra. Eu vou ter que fazer uma escolha, mas aí essa escolha ela tem que ser confortável, ela não pode ser uma coisa doída, ela não pode ser uma coisa, eu estou indo, mas eu ainda não estou resolvida com as minhas questões. Eu quero ser astróloga para me aventurar. Não, porque aí tem uma outra responsabilidade também. Então, assim, eu posso querer ser uma astróloga, mas eu posso também usar desses conhecimentos para dividir com as pessoas que eu acredito que necessitam e que queiram esse auxílio. Porque também é outra questão, não pode ser impositivo, né? A astrologia ainda é algo que as pessoas têm que se permitir a conhecer, ainda. Mas no futuro você vai ver, vai ser uma disciplina obrigatória. tomara. Eu quero muito que isso aconteça. Porque Lógico, assim, bora fazer a imagina, militância, né, Aquariana? Vamos para a militância. hashtag astrologia na sala de aula. Total, já começa com a professora aí. Eu era uma adolescente que eu dava um jeito de descobrir o signo das minhas professoras. Isso eu sabia. Sim, Eu lembro que na sim. sexta série eu tinha umas três professoras piscianas. Lembro que a de Nossa, matemática era a Ariana, vivia brigando com ela. É porque eu nossa. era, né, aquariana, muito falante, sempre fui, né? E aí eu ficava conversando em sala de aula, assim, nunca conversava alto a ponto de atrapalhar, mas eu estava sempre virando para trás, indo de uma classe para outra. E aí, quando ela começou a me fazer ficar parada numa classe só, eu comecei a trocar bilhetinho com meus colegas. E ela começou a pegar os bilhetinhos. Então, mas olha, você sabe Ela que ficava cuidando. você falou que evoluímos, né? Porque assim, a gente até conversou sobre isso, não é tudo que você faz apresentação em um mapa que vai ficar ali para sempre. E aí, me perdi. Na infância, realmente, quando eu percebia que eu estava numa zona de desconforto, eu me calava. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo assim, me impor um pouco mais. Mas hoje eu percebo que eu ainda tenho essa introversão em determinados ambientes, nos quais, de repente, eu não posso colocar a minha opinião. Eu falo isso em ambientes que você ouve conversas que não vai de encontro às suas ideias, ou que, de repente, confronta as suas ideias. Aí eu não me sinto confortável. Ao invés de eu fazer a bandeira, né, de vou falar, às vezes eu me calo, mas aí eu já nem vejo muito como uma timidez, eu vejo mais como uma introversão, eu acabo ficando ali recuada, ouvindo, tentando entender, para ver em que momento eu posso falar. E às vezes eu sou questionada, e eu fico ali quietinha, realmente numa representação de timidez, mas não é timidez. Eu hoje, né, eu vejo dessa forma. Mas pode ser que na infância isso faça de forma diferente. Então, assim, é bem interessante perceber como a gente rotula, né, as pessoas. Uma outra característica, assim, que eu sempre fui rotulada é a questão de ser virginiana. E eu não me vejo Ah, uma virginiana. Então, é fundamental a gente conhecer o nosso mapa para a gente também tirar esses conflitos, porque assim, eu tenho uma pessoa muito próxima à virginiana que, gente, é virginiana dos pés da cabeça. Só dela abrir a boca e já fala, é virginiana. Então, você imagina todo o resto, né? Então, partindo de
como você entra na casa da pessoa, como você se porta, tudo bem virginiano. Então, assim, olha, isso é para isso, isso é para isso. Aí eu falo, eu não sou virginiana perto dela. Mas aí a gente tem que ver que o mapa dela muito pode estar acentuado, enquanto que o meu está mais solto. Então, olha a importância da gente não rotular por signo. E quando você falou que lá na infância você já fazia isso, eu fazia isso até bem pouco tempo atrás. Então a cliente entrava e falava, ai, você é sagitariana. Então, a cliente, às vezes eu acertava, e às vezes ela falava, não, eu sou canceriana, olha a diferença. Aí eu falava, ai, errei. Ai, mas, nossa, você parece muito com um canceriano ou sagitariano, seja lá, sempre trocando. E por quê? Porque às vezes a pessoa realmente tem algumas informações, porque quando você começa a entender um pouquinho de signo, do signo, você já avança um pouco. Então, e não Sim. é o primeiro momento, a gente não tem que conhecer bem o signo. Então, quando a gente acha que conhece bem o signo, o nosso erro é achar que todo mundo é o signo dele mesmo. E não é. Se a pessoa fala, eu sou aquariana, já fica esperando todas as características de aquário. E não é assim. Nossa, aí saiu lá um aplicativo novo, eu tenho que saber mexer, não faço nem ideia de como que abre o aplicativo, entendeu? Mas é aquariano, tem que saber aí, ó. A Não, tecnologia que saiu lá. eu lembro que eu falei para uma amiga que é aquariana, eu falei assim, olha, o ano que vem é o ano de aquário, é o seu ano, você começa a mexer com tecnologia. Ela, Paula, eu não gosto. Eu falei, você vai aprender. Assim, como se fosse uma imposição. Olha, aquariano tem que saber tecnologia, tem que estar inteirado, tem que correr atrás. Em compensação, ela falou assim: eu sou zero tecnologia, eu não gosto de tecnologia. Mas aí você precisa entender o que está acontecendo ali, né? Quais são os bloqueios, de onde vem. E agora eu já não faço mais isso, agora eu sou uma aluna aplicada. Agora eu Bom, falo, Paulinha, você pode fazer o que você quiser, basta querer. Né? para a gente fechar, queria que você comentasse assim, como que foi então essa fazer o curso da Conscientize, pode ser sincera, o que que foi ali que realmente atendeu às suas expectativas, o que que você não imaginava que era daquela forma, alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar, porque a ideia dessa entrevista é também pegar o que que dá para melhorar aqui, né? Porque isso Olha, eu tenho de aquariano, eu gosto de estar sempre buscando, tem que ter uma coisinha para a gente fazer diferente. Tem que ter. exatamente. Não, mas olha, para mim, estar sendo ainda aluno da Conscientize está fazendo toda a diferença, principalmente para a minha linha de conhecimento, de que não adianta a gente tentar estudar sozinho, é inviável, isso é uma condição que não é muito possível você ir tão longe se você não tiver alguém para estar te orientando. Ter feito, estar fazendo o curso da Conscientize me ajudou bastante, principalmente na questão de organizar o estudo, a compreensão da astrologia e estar amparada para tirar uma dúvida, porque isso surge, às vezes você está lendo um livro muito bacana, de autoridade, mas você não consegue compreender as entrelinhas. Por quê? Porque existe um começo, meio e fim. E a escola ela tem ajudado não só pela estrutura, pela organização, mas principalmente porque está sempre próximo, a gente consegue tirar as dúvidas, a gente consegue abrir exatamente qual é a dúvida, no sentido de que não seja apenas algo que a gente não entendeu, às vezes é algo de aplicar realmente em detalhes, e isso acho que está ajudando bastante, assim, pelo que eu vejo. E também pensar que agora, daqui para frente, eu já não vou me sentir tão perdida, que eu vou sempre ter um norte para seguir o curso. Então, daqui para frente, a gente continua passo por passo, mas assim, a tendência é evoluir com mais tranquilidade. Antes estava tudo muito bagunçado. Então, Sim. isso é fundamental, né? Não, com certeza. E a gente formou um vínculo mesmo, né? A gente conversa nas lives e, nossa, vocês me trazem muita coisa, eu aprendo muito com vocês e assim, é muito legal. Às vezes a gente se passa, né, Paulinho? Isso é uma coisa que eu falei.
Eu tenho que controlar, mas eu não consigo, ó. Era para ser uma live de 40 minutos. Tá bastante, viu? Por favor. Tá bom? Obrigada, viu, Flávia? Obrigada, imagina. Obrigadão mesmo de coração. Tchau.